nós teríamos que nos lembrar que quando se começa um trabalho importante para nós, como este de estar entrando em contato com a consciência indígena, que é um pouco desconhecida, não? Da sociologia, de tudo isto que lida, é que quando a gente começa um trabalho, nós devemos estar muito gratos e muito alegres pelo trabalho ter início, né? E devemos estar muito felizes, alegres mesmo espiritualmente pelo trabalho ter início. Porque os verdadeiros investigadores, os verdadeiros estudiosos, se alegram com o início e depois prosseguem e não ficam pensando e visando como vai acabar. Isto é muito importante sempre que a gente começa um trabalho ou começa uma pesquisa, um estudo profundo e espiritual. Nós nos ficamos muito gratos e alegres internamente porque o estudo começou, mas não temos a menor expectativa a respeito de conclusões, a respeito de como vai terminar. Porque as coisas vão terminar também segundo como transcorreram. Então, se o nosso interesse, a nossa ligação é verdadeira, é autêntica, o trabalho irá desenvolvendo de uma forma. E se não for tão autêntica, e se for apenas uma curiosidade, irá desenvolvendo de outra forma. E Moria, no Agni Yoga, diz estas coisas e diz também que quando nós sentimos esta alegria por começar um trabalho, que isto é o despertar da vida em nós. Então, a vida começa a despertar em nós é quando nós assumimos um trabalho e sentimos essa alegria. E essa alegria é o despertar da vida. Então, quando a gente vê que ainda não tem colaboradores suficientes para fazer tantas coisas, não? E que as coisas se prolongam, se delongam, porque em vez de termos 300 pessoas, temos 120. Então, isto tudo não deve nos abalar. Nós devemos ir caminhando, não é? Alegres pela coisa ter começado. Porque o mesmo Moria, no Agni Yoga, diz o seguinte: ter 10.000 discípulos não é importante para um mestre. O importante é que a quantidade, não é importante a quantidade, porque o tamanho do exército nunca foi uma garantia de vitória. Então, um grande exército, isto não quer dizer que a batalha vai ser vencida. O importante não é a quantidade, mas o importante é aqueles que participam estarem realmente imbuídos da tarefa e estarem realmente doados e realmente firmes. E isso é uma forma de nós introduzirmos, não, ao estudo que vamos fazer. Quando nós falamos em consciência indígena, não é, como já sabemos, nós estamos nos referindo a aqueles indígenas que evoluíram, que desencarnaram e desencarnados prosseguiram evoluindo. Porque houve indígenas ou povos indígenas que não puderam, não tiveram oportunidade de ter o desenvolvimento previsto aqui no plano físico.
por tantas razões que não cabe aqui estar analisando. Então, todas essas almas, ou melhor, todas essas mônadas, quando desencarnaram, e às vezes desencarnaram em situações dolorosas, às vezes desencarnaram em massacres, não? Que foram produzidos pelo aquele movimento de colonização entre aspas, que aquilo era um verdadeiro assassinato em massa, não? Então, todos esses indígenas que passaram por isso, quando passaram para o outro lado, tiveram a graça e tiveram a oportunidade de prosseguir na sua aprendizagem. Tanto assim que vários indígenas que desencarnaram e que do outro lado percorreram um caminho de aprendizagem, hoje são nossos instrutores. Vocês têm o caso de Witaikon, por exemplo. O Witaikon, que é um membro da hierarquia hoje, o Witaikon, ele foi responsável, por exemplo, por uma tribo de indígenas que se suicidou coletivamente para não ter que passar pelas mortes violentas que estavam previstas para eles. Então vocês veem que quadro foi este, né, da colonização deste lado do mundo. E isto nós teríamos que ter presente para acompanhar sempre o nosso trabalho de estudos, de muito trabalho de oração. Muito trabalho de oração, porque desta época, de 500 anos atrás, não? Desde esta época, há muitas almas, muitas mônadas prisioneiras no baixo plano astral, por causa da forma como foram assassinados, pelo ódio que guardaram, pelo ressentimento que guardaram por tudo aquilo. Então nós não temos ideia de quantos ainda estão prisioneiros como consequência de todo este processo da colonização. Então nós teríamos que ter isso tudo presente e termos uma espécie de reverência, não? Pelo trabalho que estamos fazendo, guiados por Maria e orientados por Maria, porque ela tem conseguido, através das orações planetárias de todos os grupos, tem conseguido libertar muitas destas almas, tem conseguido elevar essas almas para os planos superiores. Então, aquilo que nós divulgamos da consciência indígena, aquilo que nós transmitimos a respeito de toda essa filosofia, digamos assim, filosofia muito espiritual, é com base nesta consciência indígena desencarnada e que está, através de processos misteriosos, cósmicos, universais, não? Começando a se comunicar conosco. Então, por isso é que nós instituímos aqui, não é, a terceira semana do mês para esse trabalho. E assim esperamos ir desenvolvendo tudo isso nas próximas terceiras semanas dos meses seguintes, que é um trabalho feito junto com o trabalho de amor aos reinos, porque os indígenas tinham uma forma de ver os reinos muito mais pura e muito mais amorosa do que nós. Nós somos capazes de passar por uma árvore e nem notá-la, nem tomarmos conhecimento delas. Então, nós não sabemos o que uma árvore precisaria de nós. Ela fica fazendo o seu papel de servir a nós, de servir ao mundo, e nós nem sequer a notamos. Então, o trabalho dela de servir a nós, de servir ao mundo, e nós de ajudarmos essa árvore subsistir de uma forma digna, esta árvore poder
poder cumprir a sua tarefa, não? E isto não existe ainda entre nós. Nós não notamos os outros reinos como seres que dependem também da nossa participação, que dependem também do nosso amor e dependem também da convivência conosco. Isso na nossa cultura, na nossa civilização é desconhecido, a não ser por um ou outro, uma ou outro indivíduo, uma ou outra alma que cuida disso, mas a grande maioria só vê os reinos como usufruto, como uso e como canal para a sua violência ou canal para os seus maus instintos, como se vê pelo que se faz com os animais, né? Nos matadouros, pelo que se faz com os vegetais, né? Nas culturas, os adubos químicos venenosos que se usa, enfim, tudo isto é algo que vai se somando e que vai agravando cada vez mais o karma da humanidade e, portanto, o karma do planeta. A humanidade aqui neste planeta é um centro. A humanidade como um todo, é um dos centros do planeta. Nós somos um centro do planeta. O planeta tem vários outros centros que nós não conhecemos, mas a humanidade é um centro. E o papel da humanidade como um todo seria coligar os reinos infra-humanos, isto é, o reino animal, o vegetal e o mineral, com os reinos superiores, com os reinos espirituais, com os quais eles sozinhos não podem ter contato. Entre eles e o reino espiritual está esse centro, que é a humanidade. E este centro é aquele que ligaria esses reinos que não têm acesso ao reino espiritual conscientemente, ligar com eles. Então, esse seria o nosso papel. Então, vocês veem como nós estamos distantes disso e como não estamos cumprindo esse papel. E não só não estamos cumprindo esse papel, como estamos com isso agravando cada vez mais o karma planetário e agravando cada vez mais o karma humano. Se vocês imaginam que enquanto houver derrame de sangue animal pelo homem, haverá derrame de sangue humano através das guerras. Então, inútil querer acabar com as guerras no momento atual, se nós continuamos a verter sangue animal sobre a Terra. Então, o pagamento é o sangue humano que escorre entre os homens, que corre entre os homens. E isto é tão sério do ponto de vista planetário, do ponto de vista desse nó que se dá na evolução planetária através da nossa pouca compreensão e através do nosso quase nenhum amor pelos reinos. É muito bom que a gente conscientize essas coisas para podermos colaborar para uma mudança nessa situação geral. E isto é tão praticamente inviável que haja uma mudança na consciência humana a tempo de o planeta não ter que reagir. Isto é tão inviável que a misericórdia cósmica apresenta o perdão. E para o cosmos apresentar através da misericórdia esse perdão que Cristo Jesus e que Maria estão anunciando, para isto acontecer, é preciso que realmente nós, como humanidade, tenhamos comprometido além dos limites essa situação. Mas, enfim, nós estamos aqui para colaborar para que isto seja revertido, não? E colaborar para que, embora muito lentamente, a conversão desta humanidade se dê. A que esta mudança de foco, esta mudança de metas, esta mudança de comportamento se dê.
E, naturalmente, nós estamos envolvidos nesse trabalho também porque vemos, não? Cristo Jesus, vemos Maria, vemos Muriel, vemos Cutulin, vemos todos esses membros da hierarquia envolvidos nisso. Então, compreendemos que isto não é um esforço inútil, que apesar da massa humana não ter consciência do que ela é, nem porque ela está aqui, nem qual é a sua meta e o seu serviço, apesar disso, parece que a misericórdia cósmica entrou aí com a energia da misericórdia e parece que isto é uma coisa que está sendo resolvida de forma que o planeta não precise interromper o seu ciclo por algum motivo. Mas, como vemos por algumas transmissões de Maria, como aquela transmissão, por exemplo, de 7 de setembro, a Frei Elias, aonde ela diz claramente, não? Ela diz claramente que as coisas, através dos grupos de oração, evoluíram muito. E também com o trabalho deste novo Papa Francisco, que conseguiu um suficiente grupo orando planetariamente, parece que alguma coisa se conseguiu. E parece que muitas coisas já se conseguiu transcender, já se conseguiu superar. Mas essa mensagem do dia 7 de setembro, através de Frei Elias, não diz que o assunto está resolvido. O assunto teve início, não? Como acompanhamos isso nos últimos tempos e nas últimas transmissões. O assunto teve início, mas o assunto está, não pode ser interrompido. Porque numa certa altura, numa mensagem, ela diz que a oração nunca acaba. Então há sempre necessidade de oração. E mesmo que aquela necessidade seja suprida, a oração nunca acaba. Porque a oração é o nosso recurso, a oração é o nosso meio, a oração é o nosso instrumento para nós irmos nos reerguendo desta nossa situação humana para uma situação superior, para uma vida superior. Então a oração nunca acaba. Não é porque Maria diz que foi resolvida uma parte, que talvez se evite uma guerra. Isto ela está dizendo para nos informar e para eventualmente nos dar a entender que o trabalho de oração tem sido efetivo, mas está longe de dizer que o trabalho está terminado, porque o trabalho não só não está terminado, porque o trabalho, quando forem resolvidas essas coisas, o trabalho vai continuar. Porque o universo, o cosmos, é infinito. E aqueles que quiserem mudar de estado, aqueles que quiserem mudar de plano, aqueles que não quiserem vegetar na situação atual da humanidade, têm a oração como seu meio, têm a oração como seu instrumento. E depois nós gostaríamos também de lembrar do mantra: o espírito é eternamente unido a Deus. O espírito é eternamente unido a Deus. Então, nós temos um nível da nossa consciência que nós chamamos de nível de espírito ou de nível de mônada. Nesse nível, nós somos eternamente unidos a Deus. Somos eternamente unidos à fonte, aquela fonte de onde saímos. Deus, esta fonte de onde tudo saiu, esta criação, o nosso espírito é unido àquilo. Agora, abaixo do espírito, nós temos os outros níveis que precisam de conversão.
precisam de conversão, isto é, precisam de se voltarem para o alto e não só ficarem aqui nesses níveis onde estão. E a conclusão que Maria chega é que é preciso orar sempre, porque a oração é misteriosa, a oração não é controlável. Você começa a orar, se começa a acontecer a oração, se a oração surge naquele seu movimento, naquela sua intenção, se a oração surge, daí para frente a ação dela não é controlável. Então, nós não precisamos, por exemplo, saber o que a oração está fazendo. Nem conseguimos, porque não temos esta visão, não temos esta percepção. Então, a nossa tarefa é orar, é usar esse instrumento. Esse é o nosso instrumento. Nosso instrumento não é espada, não é canhão, não é bomba atômica, não é avião. Nada disso são os nossos instrumentos reais. O nosso instrumento é a oração, porque o que ela faz, o que ela produz é imprevisível. E aqui ela diz: abra o seu coração, porque ele sabe mais do que a sua mente. Abra o seu coração, porque ele sabe mais. Então você procura fazer aquela oração com o coração. Você procura colocar amor na oração, não? Sabendo que ali está sendo criada, que ali está sendo gestada uma energia, está sendo gestada uma coisa que vai fazer um trabalho que nós pessoalmente, que nós individualmente ou que nós conscientemente jamais poderíamos fazer. Então, por isso é que nós, que sabemos tão pouco da ordem universal, sabemos tão pouco que não saberíamos nem como começar, por exemplo, para evitar uma guerra que teria consequências imprevisíveis. Nós não saberíamos nem como começar, não temos meios, mas temos a oração. E o que a oração pode fazer, nós não temos ideia, nós não temos isto previsto. Então, isto é uma forma de nós estarmos mais junto, não a toda esta obra de Maria, que, como se viu, deve resgatar, deve liberar um número infinito de almas que está prisioneira dos seus ressentimentos, dos seus ódios, que está prisioneira de todo aquele sofrimento que houve no plano astral terrestre há 500 anos. Bem, vamos agora, vamos voltar para a consciência indígena desencarnada, que tem muito a ver com tudo isto. E esse é um tema que dá a possibilidade de nós fazermos muitas reflexões e para nós abrirmos o coração para todas estas almas que estão prisioneiras, porque uma grande parte desses prisioneiros que estão no plano astral há séculos, uma grande parte são almas e mônadas de indígenas, não é? Não só deles, mas de indígenas. E essa consciência indígena que transcendeu, esta consciência indígena que está do outro lado, não como prisioneira, mas que está do outro lado como ativo membro até da hierarquia planetária hoje em dia, isso foram aqueles que conseguiram transcender esse estado em que a grande maioria ainda se encontra. Nós sabemos que existe um poder no ser humano. Toda alma, toda mônada tem um certo poder. E esse poder corre o risco de ser mal usado, como foi mal usado pelos colonizadores que vieram para cá.
Isto que vocês aprendem nas escolas a respeito da colonização, isto é, não sei o que é isto, mas a colonização foi um uso muito mal do poder, mas muito mal mesmo. E hoje que nós estamos diante de um outro grande perigo, que é o perigo de nós não sabermos usar a tecnologia, estamos diante de um grande perigo hoje. Porque a tecnologia está fazendo com que meio mundo fique hipnotizado diante do computador. Hipnotizado. Sendo que a juventude está sendo desviada, não? Por aquilo que o computador emana. Mesmo que ali ele esteja vendo a vida de Cristo no computador, o que o computador emana é algo que nós não temos ideia. De forma que nós estamos diante de um novo perigo. Assim como os colonizadores usaram o poder da forma como usaram, deixando prisioneiras almas durante 500 anos, e que agora parece que devem ser liberadas, não? Porque a humanidade começou a dar uma resposta, então isto começa a ser liberado. Nós temos também que reconhecer aqui, entre parênteses, que muitos de nós encarnados hoje podemos ter participado destas coisas, não é? Pode ter entre nós muitos que participaram desses massacres todos e que então estão aqui agora para equilibrar isto de outra forma. Então nos estão sendo dados instrumentos para nós equilibrarmos isto. E é muito melhor esta situação do que estarmos prisioneiros no plano astral da situação. Como existe também não só indígenas, mas existem também muitos colonizadores prisioneiros até hoje. Prisioneiros por mau uso do poder. E a consciência indígena desencarnada, a consciência indígena diz que quem sabe usar o poder é nobre de coração. Se a gente não é nobre de coração, não sabe usar o poder. Então, a nobreza de coração é um dos pontos que nós temos que cuidar muito, não, na nossa formação. Agora, como é que nós somos nobres de coração? Nós somos nobres de coração quando compreendemos que o poder que nós podemos usar vem do alto. Enquanto a gente não tiver convertido neste ponto, enquanto a gente não se converter nessa nossa ideia sobre o poder, isto é, que nós temos um poder mínimo para podermos continuar existindo, mas o poder todo não está nas nossas mãos. Nós não temos poder além daquele poder de continuar existindo na vida. Mas o poder vem do alto, o poder vem da fonte da criação, o poder vem de Deus. Esta é uma conversão básica. O poder vem de Deus. E o poder que vem de Deus, uma parte está em nós, para nós podermos nos subsistir, para nós podermos prosseguir, continuar. Isto é o trabalho do poder em nós. E não para fazer as coisas que fazemos com o poder. Então, nada é nosso. Isto é básico para você entender que o poder não é seu e que você não tem poder algum diante de tudo o que acontece. O poder lhe é dado, o poder lhe é emprestado, ou esta mínima porção de poder que nós temos em nós, isto é para nós existirmos, para nós prosseguirmos. E enquanto nós não nos convertermos, enquanto nós não assumimos a ser instrumentos do poder do alto, e não de ficar usando este nosso poder emprestado, né? Então,
enquanto nós não assumimos isto de canalizar este poder do alto, nós não temos a possibilidade de ter luz. Não temos a possibilidade de ter luz. Vivemos nesta ilusão que o mestre tibetano chama de ilusão mundial. Ilusão mundial. Não exclui ninguém da ilusão mundial. Está encarnado, está iludido. Então, e esse ponto do poder é fundamental e básico. O poder não vem de nós. O poder vem do alto. O poder vem da criação, ou de Deus, como vocês queiram chamar. E se nós não nos lembrarmos disso, e se nós não nos regenerarmos neste ponto, porque nós estamos degenerados, nós chegamos a usar o poder para fazer guerras, nós chegamos a usar o poder para fazer guerras de religião. Pode haver uma coisa mais absurda, guerra de religião, né? Então aí nós precisamos ter uma ideia clara do poder, e nisso teremos que nos voltar para a consciência indígena, porque eles tinham uma ideia muito mais real do que nós deste poder. A consciência indígena lida com a natureza não como nós lidamos. O poder indígena lida com a natureza irmanado com a natureza e respeitando o poder que a natureza representa. E se nós não tivermos convertidos neste ponto do poder, nós não podemos usar este poder que desce para o bem. Nós usamos este poder que desce para aquilo que vocês veem na superfície da Terra, por aquilo que vocês veem o homem usar na superfície da Terra, usar e praticar. Vocês veem que o homem cria uma máquina que, ao mesmo tempo que vai revirar a Terra, ela vai matar todos os micro-organismos daquela Terra. Então você passa um trator na Terra, você prepara a Terra para o plantio, segundo o nosso conceito de poder. Então você faz uma máquina poderosa que vai lá remexer a terra. E você não vê que enquanto você está fazendo isso, tudo que você está matando ali, você não tem ideia. Então nós fazemos um uso do poder que é completamente fora do amor sabedoria universal. Eu só estou dando um exemplo dos tratores, né? Não vou começar a falar de todo o resto, porque vocês ficariam em crise. Mas é preciso que a gente compreenda que diante desse quadro, diante deste karma que se gera continuamente, diante disso nós temos como recurso a oração. E há tanta necessidade de oração na superfície deste planeta, e há tanta necessidade de oração nesta humanidade, que o mais de coração seria você orar e oferecer essa oração. E eventualmente não ficar escolhendo o caminho dessa oração, porque você pode limitar esta oração desta forma. A não ser que uma hierarquia diga, olha, agora o nosso trabalho está precisando de oração para isso. Mas isto vem do alto. Não vem do seu instinto e nem da sua vontade, porque você pode estar usando uma energia fabulosa numa direção que não é prioritária. Então, por exemplo, vamos orar para isto. O ser que está aberto de coração dirá, vamos orar para isto, porque a hierarquia pediu que se orasse para isto, para que nós colaborássemos neste impulso agora. Então temos que levar a sério isto. Se uma hierarquia se volta para nós e diz, orem para isto, coloque toda a sua energia naquilo que é a forma de nós colaborarmos na direção correta e não ficar criando motivos para orar. Há pessoas aqui que oram para si, oram para isto, oram para aquilo.
Olha, você ore, você ofereça a sua oração para o universo, que você é curada, que você resolve seus problemas. O seu problema é estar voltado sobre si mesmo, esse é que é o seu problema. O seu problema é estar pensando em si o tempo todo. O seu problema é estar pensando no passado, é estar pensando na cor da sua pele, que você queria outra pele, não queria dessa cor. Olha, esses são os nossos problemas, imagine. Então, se nós tivermos a clareza e se nós tivermos a lucidez no nosso coração de oferecer a nossa oração para aquelas energias que podem canalizá-la, isso seria o ideal. A não ser que a própria hierarquia diz agora orem por isto. E quando ela pede para nós orarmos por isto, é porque orando por isto, nós estaremos eventualmente equilibrando algum karma, nosso mesmo, ou da própria humanidade. Enfim, esses contatos com a consciência indígena poderão nos ajudar muito a desenvolver esse sentido impessoal para a nossa oração. Outra coisa que nós teríamos que aprender com os indígenas, com a consciência indígena, não é? Outra coisa seria nós sermos guardiães por amor e não usando violência quando somos guardiães. Porque muitos de nós têm consciência de que são guardiães de alguma coisa, não? Nós somos, em potencial, guardiães da vida sobre a Terra. Nós devíamos ser guardiães do reino animal. Como o reino animal é guardião nosso, nós devíamos ser guardiães da vida vegetal. Guardiães, não destruidores. Guardiães. Porque ela é guardiã da nossa saúde, ela é guardiã da nossa subsistência. Enfim, nós devíamos ser guardiães por amor, mas nunca usando violência como para ser guardião. E mesmo quando estamos protegendo alguma coisa, como os homens de superfície dizem que vão proteger uma coisa fazendo a guerra, que a guerra vai proteger não sei o quê. É o pretexto para a indústria de armamento enriquecer cada vez mais, não é? A guerra não está protegendo coisa alguma. A guerra só está aumentando a negatividade e a destruição. A guerra só está produzindo almas prisioneiras. Então a guerra não está protegendo coisa alguma. E nós fabricamos armas, bombas, com a explicação de que é necessário para as bombas defenderem a liberdade. Veja, chegamos a este ponto. Então, ser guardião de alguma coisa é ser guardião por amor, segundo a consciência indígena, e não ser guardião por um motivo secundário qualquer. E aqueles que se uniam nesses princípios, os indígenas que se uniam nesses princípios, e os indígenas que desenvolveram esses princípios, são aqueles que hoje, como o Itaikon, são nossos instrutores. Passaram para o outro lado e são nossos instrutores. Então nós temos hoje, se olhamos, teríamos uma tarefa de transformar, de modificar esta situação do povo indígena atual com esta civilização que nós chamamos de civilização, não é? Que existe aqui na superfície. Agora, como fazer isto? Como ajudar? Nós estamos informados que o nosso instrumento é a oração. Então teríamos que conscientizar que instrumentos nós temos em mãos. Teríamos que conscientizar que instrumento temos para colaborar nesta obra de amor, né? E para equilibrar todo esse poder mal usado, para equilibrar isso.
Os índios que evoluíram, que desenvolveram tudo isso e passaram para o outro lado, estes índios, eles tornaram-se também nossos instrutores. E nós teríamos que seguir isto que aconteceu com eles, neste campo de uso do poder, na consciência, neste campo do uso do amor, não? Para nos unirmos a esta força toda. Porque isso são forças que existem aqui no planeta Terra. Os indígenas desencarnados e nós, humanidade encarnada, se isto se une para fazer um trabalho de amor, para fazer um trabalho de correto uso do poder, isto seria fundamental para os momentos planetários que se aproximam. E nessa transmissão de 7 de setembro, de Maria, ela fala muito nos momentos que se aproximam, ou dá a entender que o assunto está encaminhado, não? E que ela até agradece pela colaboração que esses que oraram deram, mas que o assunto não está terminado, que o assunto prossegue e que o assunto não está resolvido e nem pode estar resolvido. E quando estiver resolvido, começará um outro assunto, porque há sempre motivos de oração. Oração quer dizer, há sempre motivos, há um motivo vital para você estar sempre coligado com os mundos superiores. Então, às vezes, mas um jupiteriano, um venusiano, um saturnino precisa estar orando. Talvez o jupiteriano, o venusino, o saturnino, ele está orando sempre. Ele está naquela atitude de que está sempre ligado, e por isso é o planeta Saturno, e por isso é o planeta Vênus, não é a Terra. Por isso é Vênus, é Saturno, é Júpiter, aonde as almas aqui que chegam a um certo estágio vão estagiar, vão aprender lá, para depois voltarem para cá e nos trazerem alguma coisa, nos trazerem alguma luz. Bem, tudo isto é uma inspiração daquilo que se conhece da consciência indígena e que, apesar de nós a termos colonizado, não é? Durante 500 anos, colonizado, nós temos muito a aprender com isto. Bom, Maria, que está se ocupando de tudo isto de uma forma muito delicada e de uma forma muito positiva, de uma forma perfeita, está se ocupando de tudo isto para nos incluir nesse trabalho. Se vocês leem uma mensagem de Maria, qualquer uma delas, vocês veem que ela está fazendo esse trabalho de nos incluir em algo. Então, sabe, venham para mim, vocês se incluam para fazermos juntos. Não sei se há outra forma, sabe? Não sei se nós sabemos caminhar sozinhos. Não sabemos, isso qualquer um vê. Então, está nos incluindo para que a gente não continue devastando, não continue assassinando, não continue fazendo o mal até quando quer fazer o bem. Vocês sabem que um iluminado, Paulo de Tarso, disse que nós não fazemos o bem que queremos fazer e fazemos o mal que não queremos fazer. É uma situação muito clara e muito definida. Então, agora, com esse chamado inclusivo, venham. Não se preocupe com o que vocês fizeram, não se preocupe com o seu passado, esqueça o que vocês fizeram. Não fiquem presos aí. Cristo Jesus diz a mesma coisa. Nos incluem, porque se nós nos incluirmos nessas consciências, não há dúvida que nós vamos.
Agora, se não nos incluímos nessas consciências, vamos continuar aqui marcando o passo. E eu não sei até que ponto este planeta vai aguentar, vai suportar e vai admitir. Porque o planeta também é uma consciência. Nós achamos que o planeta é um globo aí solto no espaço, girando com movimento de rotação e translação, assim que definem a Terra, movimento de rotação, translação. Isto é um ser poderoso, isto é um ser que nos hospeda, isto é um ser que nos dá vida, que nos proporciona uma aprendizagem aqui. E Maria, como Mãe Universal, e Cristo também, como representante da divindade absoluta, isto está nos alertando. Olha, vocês se incluam, venham para nós, entrem em nós, porque senão não sei como isto vai andar. Bem, isto é um comentário que eu estou fazendo, não é? Isto é um comentário para nos despertar um pouco mais. Nos despertar um pouco mais por aquilo que estamos sendo pedidos, por aquilo que nos está sendo pedido. Porque o que nos está sendo pedido, orar, é o que nós podemos fazer neste momento. A partir daí, a oração começará a fazer o que deve. Quanto mais oração for gerada, mais elementos existem no universo para trabalhar positivamente. Quando nós geramos uma oração, quando a oração chega a tomar corpo dentro de nós, quando a oração começa a existir e sai, então essas orações são levadas para o alto, lá para onde nós não poderíamos alcançar. A oração alcança, porque quando você produz a oração e ela existe, e ela sai, ela é levada para cima. Ela é levada para cima por esses nossos irmãos angélicos, não? E arcangélicos. Essa oração é levada lá para os níveis onde nós não podemos chegar. E onde eles estão, onde eles existem. O reino angélico, os arcanjos, não têm que fazer esforço nenhum para chegar lá em cima, porque eles já estão. Então eles estão aqui para serem nossos mensageiros, para serem nossos transmissores daquilo que nós estamos gerando. Então aqueles que não acreditam na própria oração, aqueles que acham que a própria oração não vai adiantar nada diante da situação mundial, se enganam. Porque a nossa oração é apenas um princípio. E quando ela está feita, quando ela toma forma, quando a oração passa a existir, então ela sai, ela é elevada. E ela vai trabalhar. E ela vai fazer aquilo que nós individualmente não podemos fazer. Essas lições de humildade que nós necessitamos e que precisamos receber, essas lições de humildade nós podemos receber no silêncio. Eu sei que é muito difícil fazer silêncio e que nós temos todas as explicações do mundo para falarmos tanto e para termos um rumor mental tão grande e para termos um rumor emocional tão grande, porque somos ignorantes. E nós não sabemos o valor do silêncio. E se nós começarmos a orar e almejar o silêncio, orar e trabalhar o silêncio, então nós vamos mudar muito a nossa situação e vamos mudar muito também a qualidade da nossa oração. E no silêncio, vamos descobrir que aí no silêncio somos instruídos. Saber de onde vem essa instrução, isto é outra coisa, que precisa que a gente seja um pouco mais evoluído para saber de onde está vindo a instrução. Porque a instrução pode estar vindo de vários níveis. E à medida que vamos fazendo silêncio, é que vamos então percebendo essas coisas, na medida que podemos perceber. Maria diz que no silêncio se compreende.
ela não fica nos explicando coisas. Ela fica dizendo, ore e silencie. Lá que você vai aprender. Lá que você vai aprender as coisas na medida certa que você precisa aprender. E na medida certa que você precisa receber. E claro que nesse silêncio, não é, talvez você comece a ouvir essas vozes que há 500 anos estão prisioneiras. Então você tem um motivo bem concreto, um motivo bem efetivo, não é, para orar um pouco mais. Bem, nessa transmissão de 7 de setembro, para Frei Elias, Maria diz também o seguinte: o ciclo previsto para o mundo no tocante à sua purificação mudou, já que a resposta orante, o jejum e a fé de todos os seguidores de Cristo Jesus geraram uma resposta favorável, positiva, que mudou o rumo dos acontecimentos. Mudar o rumo dos acontecimentos não quer dizer que tudo se resolveu. Quer dizer que mudou o rumo dos acontecimentos. Mas quero dizer que, por intermédio da ação de suas criaturas na Terra, conseguiu-se derramar sua misericórdia que ao longo do tempo, tocará o coração dos que mantêm o coração fechado, para que se alcance a paz no meio Oriente. Para que se alcance a paz, não quer dizer que a paz foi alcançada. As orações mudaram o rumo dos acontecimentos, mas a paz ainda tem que ser alcançada. E nós sabemos que enquanto cada um de nós não estiver em paz no seu interior, não é possível haver paz fora de nós. Isso nós sabemos. Bem, por esse motivo, o que estava previsto acontecer nos próximos meses foi transformado em futuros meses de conversão. O problema não está terminado. O que estava para acontecer foi transformado pelas orações. Mas nos próximos meses é preciso acontecer a conversão. Porque você não pode acabar com uma guerra se as pessoas não se convertem, se as pessoas não se voltam para o lado contrário praticamente, para o lado que não é violência. Nos próximos meses foi transformado em futuros meses de conversão, de redenção e de paz. Futuros meses. Então está um pouco longe de não precisarmos mais orar, não? Está um pouco longe disso. Todas as almas que hoje no mundo rezaram o Santo Rosário pela Paz, que foi no dia 7 de setembro, despertaram para a vida suprema. E isso fez com que milhões de almas presas nos abismos da Terra alcançassem o caminho infinito da luz de Deus. Aqui está se referindo, e foram milhões, hein? Agora, quantos milhões ainda estão lá? Isso nós não sabemos. Se a humanidade seguisse o gesto e o chamado de fraternidade ecumênica que realizou o Papa, o mundo inteiro seria liberado de suas faltas num período de 6 meses. Seria liberado, ainda não foi liberado. Se nós prosseguíssemos num trabalho ecumênico, e num trabalho ecumênico, por isso estamos falando do Papa, é ecumênico ou não é? Porque este Papa está enfocado bem corretamente neste assunto.
Então, quem está no trabalho ecumênico está reunido com esse trabalho também, porque é ecumênico ou não é ecumênico? Então, se a humanidade seguisse o gesto e o chamado de fraternidade ecumênica que realizou o Papa, o mundo inteiro seria liberado de suas faltas num período de 6 meses. Se continuasse esse trabalho de oração ecumênica, porque isso são todos, se continuasse esse trabalho de oração realmente ecumênico, em 6 meses nós estaríamos liberados de muitas faltas. Por isso, hoje, eu lhes mostro os poderes da oração do coração e dos poderes de quando ela é feita em grupos maiores. Porque uma coisa é você fazer uma oração individualmente, serve muito, principalmente para você. Você serve muito fazendo uma oração individual. Mas se você faz uma oração em grupo, isto é uma soma. E ela fala, eu lhes mostro os poderes da oração do coração e dos poderes de quando ela é feita em grupos maiores. Enquanto você está reunindo grupos para fazer oração, enquanto você está aumentando os orantes no mesmo grupo, na mesma oração, isto tem uma outra força, obviamente. Filhos amados, para esta próxima semana, que já passou, não, e que nós procuramos seguir, eu os convido a buscar o júbilo celestial por meio da oração. Júbilo celestial é outra coisa que a gente precisa ter presente. Uma coisa é a nossa alegria terrestre, que acaba na hora que somos contrariados, acabou a alegria. Perceberam, né? Vocês podem estar muito alegres. Aconteceu uma coisa, acabou a alegria. Júbilo celestial é algo que você chega a ele depois de ter renunciado a si mesmo. Então você renuncia a si mesmo e aí você vai começando a conhecer uma alegria desconhecida. Aí você vai, por ter renunciado a si, você vai começando a saber o que é alegria. E se você se mantém esquecido de si, essa alegria vai aumentando. E essa alegria chega num ponto que se transforma naquilo que espiritualmente se chama de júbilo celestial. E é nesse júbilo que está toda a hierarquia que nos ajuda, toda a hierarquia que nos instrui. E que certamente nesse júbilo estarão incluídas muitas consciências indígenas, né? As quais muito nós devemos, porque talvez entre nós tenham encarnados aqueles que participaram, não é? Deste processo de colonização que a história conta de uma forma completamente diferente. E isto nos dá a entender que é melhor nós olharmos para dentro de nós, para o nosso coração e nos abrirmos para a instrução superior, para a instrução interior, se quisermos saber como andam realmente as coisas. Muito bem. Então, prosseguiremos proximamente nesse trabalho e hoje vamos fazer um voto, não? De agradecer por essa consciência indígena estar está olhando para nós, está se abrindo para nós, enriquecendo um pouco mais tudo aquilo que é o conhecimento aqui do ser humano encarnado nessa superfície, que neste momento corre o grande risco de ser ainda mais iludido pela tecnologia ou pelas modernidades, como diz Maria nas suas comunicações. As modernidades
E toda essa tecnologia é para ser usada. Não é para ela nos usar. Não é para ela nos perverter. É para ela ser usada. E usada com o coração. Porque se ela não for usada com o coração, ela se torna literalmente mortífera. Então a modernidade e a tecnologia são para ser usadas. E não deveríamos permitir que tudo isto nos use. Está claro isso, não? Então retornaremos, não, com a próxima Semana de Consciência Indígena daqui a um mês. Obrigado então a todos.